Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, e se hoje Jesus olhasse para a sua vida e lhe chamasse para ir com ele para outra margem? Você iria com ele ou tentaria convencê-lo a ficar onde lhe parece mais seguro? É sobre isso que nós iremos refletir hoje, pois a palavra de Deus, ela quer falar diretamente ao nosso coração. Não para explicar as tempestades das nossas vidas, mas para revelar quem é Jesus no meio delas. Refletiremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que tendes medo? Irmãos, o evangelho de hoje ele começa dizendo que ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Aparentemente aqui uma ação corriqueira, mas que neste contexto ela nos apresenta grandes significados. Tarde aqui indica o tempo do cansaço, indica também a perda da luz, a chegada das sombras, mas aponta também para o limite humano, o fim das nossas forças. A outra margem não se trata apenas de uma posição geográfica. Ela é o lugar onde a fé deixa de ser uma ideia lógica e se torna verdadeira entrega. Irmãos, Jesus nos chama quando já não temos mais o controle das coisas. Mas nós precisamos entender que quem entra na barca por obediência para fazer a travessia, ele não está imune às tempestades, mas revela que está seguro no propósito. Porque todo aquele que decide seguir Jesus precisa aceitar também atravessar as noites escuras, mesmo quando já não tem mais forças, confiando que mesmo nesses momentos o Senhor estará conosco. Ele não nos abandona, irmãos, porque essa travessia que Jesus nos chama, ela não nasce do acaso, mas da sua palavra. Mas enquanto eles atravessam, uma grande ventania se levanta e as fortes ondas enchem a barca de água. A tempestade da vida chegou para eles, irmãos, assim como também chega para nós. Aquela barca, ela então começa a se encher, mas não só de água, mas de medo, de insegurança e de perguntas sem respostas. Irmãos, nós precisamos entender que na nossa jornada as dificuldades virão sobre nós, mas elas não significam que necessariamente nós desviamos do caminho. Muitas vezes significam exatamente o contrário, que nós estamos indo para onde Jesus nos mandou. Mas é exatamente aí, diante dessas tempestades, que o medo acaba ocupando mais espaço do que a nossa própria confiança. Meus irmãos,
Não são as dificuldades que afundam a barca, mas o desespero. E é aqui que o texto sagrado se torna uma provocação pura para nós. Enquanto isso, Jesus dormia sobre um travesseiro, diz São Marcos. E isso nos desconcerta, meus irmãos, porque nós queremos um Deus sempre agitado, um Deus sempre atento, pronto para intervir diante das nossas dificuldades. Mas o descanso de Jesus, ele revela algo muito mais profundo. Ele revela que quem confia plenamente no Pai simplesmente descansa, mesmo quando tudo na nossa vida está prestes a submergir. Mas o problema aqui não é o sono de Jesus, é o coração que não consegue descansar porque esqueceu quem está na nossa barca. Irmãos, as tempestades da vida têm a capacidade de revelar muitas vezes mais os discípulos do que o próprio mar. Vejam que nessa passagem eles chegam a gritar: Mestre, não te importas que pereçamos? Eles não gritam por socorro, irmãos. Eles não duvidam do poder de Jesus. Eles o acusam. Eles duvidam do seu amor. E quantas vezes nós também agimos assim? Quantas vezes a nossa oração é essa mesma acusação que os discípulos fizeram disfarçada? Quantas vezes nós dizemos: Senhor, sei que podes, mas será que te importas comigo? Mas Jesus, ele não é indiferente às nossas provações. Ele se levanta, repreende o vento e diz ao mar: silêncio, cala-te. Jesus não grita com os discípulos, ele fala com o caos. Percebam que esses são os mesmos verbos utilizados também para silenciar os demônios. Porque, meus irmãos, existem tempestades externas, mas também existem caos espiritual que precisa ser calado pela autoridade de Cristo. Quando o Senhor fala, tudo que parecia indomável simplesmente se curva. E aí o Evangelho vai dizer que se fez uma grande calmaria. Mas a maior tempestade ainda não acabou. Jesus olha para os discípulos e pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Aqui o Senhor não está nos repreendendo. Ele está nos chamando à maturidade espiritual. Porque a fé não elimina o medo, meus irmãos, mas ela impede que o medo nos governe. Como vai ensinar o Catecismo da Igreja Católica, no número 164, quando diz que a fé é frequentemente posta à prova pelas provações. A tempestade não destrói a fé, ela simplesmente a revela, meus irmãos. E o Evangelho vai terminar com a pergunta mais importante de todas: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Essa pergunta é o verdadeiro milagre. Enquanto você não sabe quem Ele é, qualquer vento vai te dominar. Quando nós reconhecemos quem está na barca, a tempestade perde o controle sobre a nossa história. Talvez a sua vida esteja hoje como aquela barca no meio do mar. Mas se Jesus está na sua barca, o final não será o naufrágio, meus irmãos, mas a travessia. Não peçamos apenas que Ele acalme o mar da nossa vida. Peçamos que Ele revele quem Ele é para nós. Peçamos que Ele desperte a nossa fé. E eu quero concluir esta reflexão de hoje com aquela música do Frei Gilson que soa como uma grande oração para nós neste dia. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Acalma a minha tempestade, acalma o meu coração.
Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.